Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês uma partida muito interessante das Imortais lá, mas eu vou começar a trazer das Imortais das pessoas brasileiras, o pessoal que a gente conhece. Tá aí, eu vou começar a primeira partida, vai ser do Gerson Pérez, que é um professor de xadrez que dá aulas todos os dias, né? Dá aula particular, aula e dá aula de todos os dias 8h15 no canal dele no YouTube. Ele dá aula de graça sobre xadrez. Ele é um jogador muito forte. Uma final dele, a partida que ele jogou contra o Molina. Molina era bem jovem, o Molina acho que tinha 19 anos. É uma partida do Campeonato Mineiro e era decisão. Quem ganhasse era campeão. Tá? O Gerson tá de brancas e o Molina de negras. Jogou E4, C6, cavalo F3, D5, cavalo C3, entrando na variante dos dois cavalos, né? Bispo G4, H3, bispo por F3. Também é possível jogar bispo por H5, tá? Mas o Molina preferiu capturar. Dama por F3, E6, D4, cavalo F6. Poderia ser essa sequência, ó, seria interessante, ó. Jogasse a dama por E4, cavalo por E4, cavalo D7, bispo D3 e cavalo G6. Mas o que eles jogaram foi lá, jogou agora bispo G5. Aqui a melhor jogada seria bispo D3, D por E4, cavalo por E4, cavalo por E4, dama E4, cavalo D7, C3, cavalo F6, dama E2, bispo D6, roque, bispo C7 e torre 1. Uma variante bem complexa, né? Mas é uma variante que foi jogada numa partida muito importante entre o Nigel Short e o Karpov. Para essa mesma situação. Bispo E7, ou então aqui também dá para ser D por E4. Mas jogou bispo E7, bispo por F6, Gerson trocou, bispo por F6, roque. O Gerson é um jogador bem de ataque. Ele vai partir para o ataque muito forte. A6. Aqui poderia ser jogado essa variante também, ó, cavalo D7, G4, bispo H4, dama E3, dama A5, rei B1. E é meio procedimento, sempre quando faz roque grande, jogar depois o rei para B1, né? Para ajudar a defender o peãozinho de A2. Mas vamos lá, voltando à partida. Rei B1, dama A5, G4, cavalo D7, H4 e vai atacando com os peõezinhos de H e G estão avançando. Torre F8. Aqui o MI, o Molina, escolheu a defesa passiva mais segura. Torre D8 também seria jogável. Mas vamos lá. Jogou torre F8, que é jogável também. G5. E está chegando o ataque das brancas. Bispo E7. Bispo D3. G6.
aqui posicionalmente é arriscado. O Gerson está avançando na ala do rei. Normalmente é melhor evitar debilidades na ala atacada. É melhor deixar lá quietinho e esperar para avançar. A intenção do Molina é evitar que após D4 e 5 o seu peão de H7 ia ficar. Porque o que acontecia? O peão dele, a hora que avançasse, se avançasse aqui para E4, o peão dele devia estar aqui, né? Ia fazer o que? Esse bispo ia estar atacando aquele cavalo, o peãozinho de H7. A sugestão aqui era bispo A3. E punha cavalo E2, dama B4, B3 e A5. Dava um contra-ataque bem forte, né? Mais do que foi jogado, jogada H5. E o Gerson tá tá bem arriscado mesmo, ele tá indo com tudo para cima. Tá a fim de ganhar seu quarto título mineiro. E vai. Ó, ele pinou, deixou o peão lá, capturou o bispo G5 e começou o ataque. H por G6, H por G6, E por D5, C D5. E o que acontece? O rei da Molina tá aqui no meio. É complicado. Vai ser dama G4, bispo E7 e bispo por G6. O Gerson está abrindo linhas para o ataque. Então, agora vai. Cavalo F6. Porque aqui, se jogasse F por G6, cheque, rei D8, dama por E6, ia ser bravo. Mas ficou aqui 19, jogou dama por E6, está cravado, né? Ele não pode capturar que está cravado aqui, ó. Desculpa. Aqui o bispo está cravando. Mas jogou F por G6. Torre D1. Dama D8 voltou correndo para defender. Que é a melhor defesa aqui, né? Jogou. Mas agora ele vai trazer o cavalo dele, né? Cavalo por D5, sacrificando de novo. Cavalo por D5. Torre H7. Dama D7. No caso aqui, poderia ter jogado, ó, torre C8. Dama por E6, cheque. Rei D7. Dama por E6, cheque. Rei C7. C4. E o ataque não para, mas foi, jogou. Dama por E6, cheque. Rei D8. C4. Torre E8. Até aqui o Molina defendeu muito bem. Com um violento ataque das brancas. Porém agora a troca das brancas, a troca das damas era o melhor caminho. O rei negro no centro corre muito perigo com a dama branca no tabuleiro. É verdade, o rei no centro é muito perigoso. Porque, ó, podia ter jogado aqui, ó. Dama F5. Dama por F5, eu trocava, diminuía a pressão, torre por D5, C por D5. Bispo F8. Torre por B7. Torre por F2. E torre E4. Mas o que foi jogado foi C por D5, dama por D5. A defesa correta aqui seria torre C8, dama B6 cheque, dama C7,
dama G6, dama D7. E assim, Molina estava tentando trocar as damas e o Gerson correndo de trocar as damas. Mas jogou dama B6 cheque, rei D7, rei F6. Agora ele acertou um golpe muito forte, porque aqui não pode ser torre E5, dama C6, dama B4 e dama H1 cheque. Qual foi a continuação aqui? Dama D6, dama F5 cheque, rei C7, torre E6, dama F7 também seria um lance bem forte, né? Aqui. Porque ó, tem tudo aqui, né? Tem. O ataque aqui tá forte aqui, né? Mas jogou torre E6, dama D7, dama E5 cheque, rei D8, D5, dama A4, B3. Olha que interessante, é que nesse momento as negras tinham 1 minuto e as brancas tinham meia hora. Ó, é difícil você sendo atacado, um ataque muito forte, ó. Se você for ver essa torre, ficou fora do jogo o jogo inteiro. Não participou. E o Gerson tá com as peças, todas as peças ativas. Tá com peça a menos, mas tá jogando tudo. Quer dizer, ele sacrificou peça, mas se você for olhar, tá jogando o quê? Uma dama, um bispo e uma torre contra 2 torres. Porque essa torre de A8 tá fora do jogo. Ela ficou ali o tempo inteiro fora do jogo. Ela não entrou para jogar. E aqui é que é difícil, mas o melhor momento é A3, dama B5, torre D6 cheque, rei C8, torre por E7, torre por E7, dama por E7, dama F1 cheque, rei C2, dama para F2 cheque, rei C3, e seria aqui, mas jogou aqui B3, G4. E aqui, o que ofereceria chance de resistência aqui ia ser complicado aqui, né? Mas no lugar de seria dama B5, torre D6 cheque, torre D6 cheque, rei C8, torre por E7, torre por E7, dama por E7, dama F1 cheque, rei B2, dama
para F2, que foi mais ou menos o que aconteceu, né? E rei C3. Mas o que foi jogado aqui, G4, o Gerson voltou essa torre para H1. Dama G5 tentando trocar de novo. Só que aqui... Porque aqui o que aconteceu? Aqui tem uma combinação muito forte. Ele jogou aqui. O Gerson na hora trocou as damas. Mas olha a combinação muito forte que veio. Se ele pegar bispo por G5, ó, torre por torre, cheque, o rei E8, entra torre em H8 e ganhava outra torre lá, né? Mas aqui as negras abandonaram e o Gerson foi campeão pela quarta vez, o mestre Gerson Pérez, pela quarta vez foi campeão mineiro. E o Molina lutou bravamente, né? O Molina era um jovem promissor na época, continua promissor, é um mestre internacional muito forte, foi campeão brasileiro. Obviamente ele cresceu muito, foi várias vezes campeão mineiro, é um jogador fortíssimo. E o Gerson continua ensinando a todos, divulgando o xadrez como ninguém, todos os dias no seu canal. Ele está lá divulgando o xadrez e nos ensinando muita coisa. O Molina também dá aula, eu tenho aula com os dois. Eu tenho aula com o Gerson e o Molina dá aula na pós-graduação que eu faço de xadrez. Então os dois, de alguma maneira, me ensinam bastante coisa. Valeu, pessoal, muito obrigado e até mais.